Esperar dar o sinal. Pronto, foi. Pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos aí na nossa aula. Eu, do professor Gustavo. Hoje nós vamos trazer algumas reflexões envolvendo de maneira integrada os módulos de 1 a 4 aqui da disciplina de didática, né? Então, nessa disciplina nós discutimos aí a importância da relação professor-aluno, o processo de ensino-aprendizagem. Hoje nós vamos fazer uma discussão sobre essa questão da organização da sala de aula e como isso pode se integrar esses dois fatores que eu falei anteriormente. Então, quando a gente fala em ensinar, né, o ato de ensinar do professor existe uma intencionalidade, né? Então, quando nós vamos trabalhar os conteúdos, nós vamos interagir com os alunos em sala de aula, e tem que haver um ato intencional, tem que haver um objetivo de aprendizagem e não pode ser algo que seja assim aleatório. E dentro desse processo, imbuída a esse processo de ensinar, né? Nós encontramos aí a importância da afetividade. Essa afetividade não é só entendida como aspectos, digamos assim, da relação professor-aluno, algo assim, só positivo, né? Existe aí na história de vida todas as possibilidades ligadas ao nosso campo das emoções, aos nossos afetos, que influenciam no ensino. E dentro desse processo também a gente não pode deixar de mencionar a importância do planejamento, né? O professor, ao ministrar suas aulas, a fazer suas atividades, essa etapa de planejamento ela é crucial, né? E aí a gente pergunta em que o professor se fundamenta, como que ele vai ressignificar o conhecimento, como que ele vai organizar didaticamente, né, esses conteúdos para chegarem para a sala de aula. E aí, imbuído a isso, né, o professor, então, ele utiliza de metodologias, né, então nós vamos ter desde as metodologias mais tradicionais até as mais, digamos assim, faladas atualmente, como as metodologias ativas de aprendizagem. E aí, ora, nós vamos ter o professor como foco, digamos assim, do processo de ensinar, né, então o conhecimento fica centralizado no professor, outras vezes o conhecimento fica centralizado no aluno, e o que é importante nesse momento é essa troca, né, dessa relação, né, porque quando não existe o ato de ensinar, o ser professor, necessita da discência, né, o professor sem os alunos sem os professores, essa relação de ensino-aprendizagem, ela existe dentro dessa relação, né, então, quando há essa interação professor-aluno, espera-se que haja a construção do conhecimento, né? E aí essa construção do conhecimento, ela vai vir dessa interação, desse compartilhamento, dessa possibilidade de haver aí as trocas, né? Haver aí, o professor, por exemplo, pode considerar durante todo esse processo de ensino-aprendizagem as preconcepções que os alunos trazem para a sala de aula e a partir disso, né? Através dos conteúdos, dentro, por exemplo, vamos supor, das ciências, a gente vai trazer aí novas perspectivas que, junto a esses conhecimentos prévios, vão trazer uma ressignificação do conhecimento, né? Isso é muito importante. O professor não eu ouvi uma frase de uma professora esses dias, numa live que eu participei, acho muito interessante. Já se foi há muito tempo essa questão do professor ser o detentor do conhecimento, né? O professor, lógico, ele conhece, ele tem toda uma formação, dentro de uma expertise, dentro de uma área de conhecimento, mas ele não é aquele ser detentor, soberano de tudo. Então, esse aspecto, ele traz uma nova, digamos assim, roupagem nesse processo de ensino-aprendizagem, né? O professor também participa desse processo de aprender, desse processo de construir o conhecimento. Você quer colocar alguma questão referente a isso, Gustavo? Fazer alguma consideração? Não, por enquanto não. Achei que você fez uma abordagem legal, porque você relaciona esses elementos aí, acho que está bem claro. Tranquilo, pode continuar. Então, meninos, é o que eu penso, assim, dentro das ciências biológicas, né, nós aí somos aptos aí a trabalhar no ensino de ciências, no ensino de biologia. Eu acredito que todos esses elementos aqui mencionados, né, constituem parte da nossa formação docente, né, e a gente, os professores, seja na educação básica, no ensino superior, eu acho que é importante pontuar a importância da formação continuada, né, então, é aquele se refazer
é aquela busca, né, de novos modos, de novas possibilidades de interagir aí na sala de aula, nesse processo de ensino-aprendizagem, né? Então, esses eixos estruturantes, em que envolvendo o ensino e a didática, trazem essas perspectivas aí para a vida do professor, né, e para os futuros professores. E aí, quando a gente vai falar sobre a nossa ação como professor, a gente tem que pensar em alguns aspectos que são importantes. Um deles, primeiro, é a avaliação, né? Então, o professor, ele é aquele indivíduo, né, que participa aí com seus alunos desse processo avaliativo. E quando eu falo de avaliação, a avaliação não vai estar somente ligada à questão da aprendizagem, né? O professor ele tem que ter um olhar também sobre a sua disciplina, sobre as atividades, sobre os desempenhos dos alunos, e também procurar imbuir aí dentro desse processo de avaliação a autoavaliação, né? O professor, ele se autoavalia e os alunos também se autoavaliam, né? Então, essa avaliação, ela é bastante ampla, né? Ela não se encerra, por exemplo, só em aspectos relacionados a, por exemplo, a aplicação de provas, por exemplo, vamos pensar assim. Tanto que aí, Gustavo, o professor Gustavo, né, nós a cada disciplina que nós ministramos juntos, né, a gente procura avaliar aquilo que deu certo para manter, aquilo que pode ser modificado, aquilo que pode ser atualizado, né, isso tudo participa aí do processo avaliativo. Então, é uma maneira interessante da gente pensar que a cada turma que a gente tem, que a cada momento que vai surgindo novos conhecimentos, e a gente, como enquanto professor, vai amadurecendo, esse processo de avaliação também, ele vai se configurando, ele vai se transformando, e, não, ao meu ver, é algo muito interessante durante a carreira docente, né? E aí, dentro desse processo de ação dos professores, eu destaco também o planejamento da disciplina, né? E aí é importante nesse planejamento a gente conhecer aí o que os alunos eles trazem para essa disciplina, os conhecimentos prévios que eles trazem para a disciplina, é um aspecto que pode estar relacionado ao planejamento da aula do professor. Outro aspecto também, que é muito importante, a questão de selecionar o conteúdo, né, eu e o professor Gustavo, a gente estava até conversando esse tempo atrás, nesse momento de PSE, o quão a gente atua, é como se a gente estivesse atuando realmente como um curador, né, então quais são as bibliografias, quais são os conteúdos, as metodologias, enfim, que nós utilizaremos ou utilizamos durante esse PSE nessa condição, né, do ensino remoto. Então, acaba que o professor é um curador didático, né? Ele precisa saber selecionar quais são os principais conteúdos que vão ser importantes aí para a formação dos nossos alunos, né? Tanto nas disciplinas ligadas aí às áreas biológicas, quanto ligadas às áreas pedagógicas, né? Então, isso é bastante interessante, né? E aí, pensar no nosso público, né? Qual que vai ser o desenho de formação? No caso aqui, nós estamos no curso de licenciatura, nós temos como objetivo primordial aí formar professores para educação básica, então a gente tem que pensar, né, que muitas vezes as nossas disciplinas acabam tendo esse foco aí na formação de professores. E aí, pensar na nossa sequência didática, né, então, vou dar um exemplo, por exemplo, disciplina de didática, nós colocamos ela em módulos, né, e aí nós temos módulos que se integram através, por exemplo, desse momento que a gente está aqui agora, para discutir sobre os aspectos que foram abordados aí na disciplina de didática, né. E aí, seguindo, outro aspecto que a gente também pode destacar é a questão de como o professor vai elaborar uma disciplina. Então, por exemplo, vocês, futuros professores, ou nós aqui, nós vamos dar determinadas disciplinas, por exemplo, disciplina de ciências ou de biologia, a gente tem que pensar aí como que vai ser a criação das atividades, essas atividades, como que elas vão atingir os nossos alunos, esses alunos vão aprender com essas atividades que vão ser propostas, baseado em que metodologias, né, que eu vou utilizar aí para trabalhar com os alunos. Outra questão também é a organização de materiais didáticos, né, então o professor aí, ele vai ter vários materiais que podem ser utilizados, que vão desde, por exemplo, recursos tecnológicos, ou então não, os recursos que vão estar dentro da sala de aula, por exemplo, o quadro, ou então mesmo
o material, de repente, que o professor vai fornecer para a leitura, para os alunos fazerem leitura, interpretar texto, gerar discussão e assim por diante, né? Então, essa organização dos materiais é algo muito, assim, presente na vida do professor. E assim, né, nós percebemos, né, que dentro desses 3 aspectos que eu mencionei aqui, exemplifiquei, avaliação, planejamento e elaboração da disciplina, a gente não pode esquecer de mencionar e pontuar a importância de manejar a turma, né? E aí os módulos, ao meu ver, assim, os módulos, principalmente o último módulo, o módulo 4, eu procurei trazer alguns aspectos para a gente falar sobre essa questão de manejo de turma, né? Que entra a questão, assim, de agrupamento dos alunos, né? Então, nós podemos fazer atividades em grupo, atividades individuais, atividades que permitam a aprendizagem por pares, trabalhar com projetos e assim por diante. E aí, o professor, dentro desse manejo de turma, ele tem que conhecer só a turma, né? Então, é interessante saber o diagnóstico da turma, saber o que os alunos trazem para essa disciplina, a faixa etária, os conhecimentos e a cultura ao qual esses alunos estão imersos, né, e os interesses desses alunos, isso tudo podem constituir, assim, pontes, né, para que haja essa ação dos professores seja bastante efetiva, né. Outra questão também, que aí é algo que nós vamos tratar aqui, vamos dar uma atenção especial, é a questão do gerenciamento dos espaços, né, e tempos de aprendizagem. Então, se a gente pensar nesse gerenciamento de espaços, aí eu vou pensar sobre a questão, por exemplo, da organização da sala de aula, né? Então, como que esse espaço ele é configurado, né? Como que ele é configurado de tal forma que o professor possa interagir com seus alunos e aí propiciar aí a aprendizagem, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de manejo, por exemplo, de uma sala, né? A disposição de uma sala. A gente vai dar uma atenção sobre isso, né? E aí acontece muito dentro desse processo a questão de gerenciar conflitos, gente. Então, é muito comum, né? Em atividades em grupo, haver, às vezes, essa questão de gerenciar, o professor fazer a mediação dessas questões de conflito que possa existir dentro da sala de aula, né? E aí o professor vai ter essa habilidade também, né? E aí, Gustavo, eu até quero ver o que você pensa sobre isso. Eu acho que um grande caminho para essa questão de gerenciar conflito é o diálogo, né? É esse diálogo que vai existir dentro do próprio grupo, e é esse diálogo, né, que vai existir do professor com o aluno, né, com os alunos. Então, o diálogo, né, ele é, ao meu ver, a ponte aí para que haja esse gerenciamento dos conflitos. Bom, concordo com você completamente. Aliás, a dimensão dialógica, né, do da ensinagem-aprendizagem, ela deveria ser uma perspectiva operante em todas as ações de sala de aula, né? O Fernando, ele trouxe esse esquema, né, das ações do professor, e aí só lembrando que isso é dinâmico, né? Então, assim, por exemplo, a gente no curso superior, a gente faz um planejamento inicial. Normalmente o nosso planejamento, ele ocorre antes da gente conhecer a turma, né? Porque a gente precisa seguir uma via burocrática dentro da universidade que nos obriga a disponibilizar um plano de ensino a priori. Então, a gente faz um planejamento sem conhecer a turma, e aí por isso que ao longo do semestre é muito comum a gente fazer alguns ajustes, né? Para poder potencializar isso. No caso da educação básica, geralmente a gente entra em contato primeiro com a turma, e aí o planejamento, ele não é um planejamento para o ano inteiro. Geralmente você faz planejamentos ou bimestrais ou trimestrais, dependendo da organização, né, da escola. E aí, em todas as dimensões, a gente tem que considerar muito o que o aluno traz, né? Então, a gente planeja a disciplina, não é para a gente planeja a disciplina pensando nos alunos e o que a gente gostaria que eles aprendessem, né? E para a gente atingir, né, esse objetivo do qual é a aprendizagem que eu quero que o meu aluno desenvolva ao longo da disciplina, eu preciso conhecer o que ele sabe, né? E para conhecer o que ele sabe, eu preciso conversar com o meu aluno, né? E para que eu consiga conversar com o meu aluno ele conte para mim o que ele sabe, a gente precisa ter uma dimensão afetiva. O aluno precisa confiar na gente,
o suficiente para ele poder dizer o que ele sabe, sem se sentir minimizado, incomodado, ofendido, humilhado. Então, assim, o diálogo, ele realmente ele é a chave, tanto para a questão do conflito, quanto para as ações do professor, né? As ações do professor, elas deveriam ser baseadas principalmente em diálogo. E vocês estão ainda muito no começo do curso, né? Tem alunos que são do terceiro período, mas tem alunos, inclusive, que são de aluno do segundo período, né? Que estão matriculados aqui. Mas pensem que ao longo dessa formação, que é a formação inicial que vocês estão vivenciando agora, vocês vão ter a oportunidade de fazer várias reflexões, principalmente relacionando com aquilo que vocês têm de experiência, né? Enquanto alunos, principalmente, né? Tentem pensar de que maneiras determinados conflitos, né, que vocês vivenciaram, eles poderiam ter sido resolvidos com o diálogo, né? E mesmo no curso superior, né? Eu não sei se o Fernando vivenciou alguma situação desse tipo, mas eu vivenciei na disciplina de princípios evolutivos. Atritos entre grupo ou falta de comunicação entre colegas, e a ponto, assim, de um trabalho que seria em grupo, ele foi realizado individualmente, né? Essa situação, né, que a gente está vivenciando, curiosamente, a gente esperaria que ela facilitasse a comunicação, porque a gente utiliza de ferramentas, né, de comunicação aqui de uso diário, né, o WhatsApp, por exemplo, e aconteceu uma situação inusitada dessas, que eu achei bem inusitado, para falar a verdade. No presencial, a gente conseguiria conversar. Eu e Fernando já trabalhamos juntos com a disciplina de EDP, né, vocês entraram, né, numa matriz que não tem os EDPs mais, né, a parcela de ensino das disciplinas, ela foi incorporada direto, então todas as disciplinas hoje têm ações voltadas para o ensino, né, que são os PCCs, mas o curso de biologia nas matrizes anteriores, essa carga horária basicamente era organizada em disciplinas chamadas de EDP. E eu e Fernando trabalhamos juntos, né, em EDP1 e EDP2, e eu não me lembro nenhum semestre, né, Fernando, que não teve conflito. Sim. Todos eu os trabalhava com projetos, né? Trabalhava com construção de projetos. Não tinha nota individual, né? A nota era em grupo, porque os alunos tinham que elaborar um projeto de ensino e executar, né? EDP1 elabora, EDP2 executa. E então não é ação individual, porque o projeto era em grupo e a execução do projeto era em grupo. Então tudo era avaliado de forma coletiva. E aí, dependendo das individualidades né, que estavam naquela conformação daquele grupo, os atritos eles podiam vir à tona, né? Então, no ensino superior a gente também não está imune. Na educação básica isso é muito forte, tá, gente? Muito forte. Mas assim, eu queria só fazer essas contribuições. Legal. E aí, pessoal, trouxe um aspecto, a questão da organização da sala de aula, e relacionar isso com a intenção pedagógica. Eu falei anteriormente no slide, nesse aqui, sobre a intencionalidade, e aí eu então vou passar a discorrer essa relação da organização da sala de aula e como isso tem a ver com a intenção pedagógica. Então, quando eu falo organização da sala de aula, a gente vai ver como que não só, é muito interessante, não é só questão de como as carteiras, por exemplo, estão disponíveis, assim, elas estão organizadas no ambiente. A própria posição ali dos alunos, do professor dentro da sala de aula, né, acaba configurando aí essa organização. E aí a gente vai ver, né, que tradicionalmente a organização em fileiras é a que configura aí, que é muito comum aí no ensino mais tradicional, né, nas escolas, e é muito interessante que nesse modelo de organização da sala, as propostas pedagógicas, elas são centralizadas no professor. Então, se a gente olhar essa imagem aqui, né, tem a fila indiana, o professor geralmente fica lá na frente, então os alunos, eles têm um olhar, o quê? Quando não é para a nuca do colega, é para o lado, e o professor lá na frente, ele é o centro, digamos assim, das atenções, né? Então, é muito interessante a gente ver que esse modelo, ele perdura, né? Ele é algo que é muito existente, inclusive na universidade, nas escolas públicas ou particulares, né? Esse modelo em fileiras, né? Então, eu me lembro, assim, quando eu era estudante no ensino médio, era muito comum a gente ter essa organização, né, de estar em fileiras, né,
E quando o professor queria fazer alguma atividade, toda essa sala ela se reconfigurava. Eu achava legal que os professores, principalmente de história, literatura e biologia, eles faziam sempre esse manejo da sala, né, conforme era a intenção pedagógica que eles tinham, né. E aí acabava que nesse modelo tradicional, a maioria das aulas, né, era esse modelo em fileira, né, era muito comum, e eu acho que é algo que perdura, né, até os dias de hoje, né. E aí, eu trouxe essa questão como um convite da gente pensar que, de repente, essa sala de aula não precisa ser configurada apenas dessa forma, né. Existem outras configurações conforme vai ser aquilo que o professor vai trabalhar com seus alunos, tá? Então, esse modelo de sala de aula, ele traz uma seguinte perspectiva, né, ao processo de ensino, né, aprendizagem, é centrado no professor, né, e, e o aluno, ele às vezes acaba tendo uma atitude, assim, mais passiva frente ao conhecimento, né. Eu não vou falar que isso é tão, assim, estanque, porque mesmo nessa disposição, dessa disposição onde o professor fica na frente e os alunos ficam em fila indiana, é possível haver o diálogo, né? É possível haver a troca. Mas, de maneira geral, essa configuração de sala traz esse aspecto bastante tradicional do ensino. Você quer comentar, Gustavo, em relação a esses aspectos? Quero sim. Esse modelo de sala de aula, ele é da Idade Média, né, inclusive. Hum, Porque como funcionava o sistema de ensino, né, na Idade Média, vocês vão ver isso na disciplina de História da Educação. Quando os primeiros sistemas de ensino começaram a ser implementados na Idade Média, basicamente existia um mentor, e esse mentor treinava monitores. E aí um grupo, né, de alunos recebia o ensino a partir da ação dos monitores. Então, e geralmente era reprodução de conteúdo, tá? Era ensino de memória, tinha que memorizar, então, por exemplo, tinha os textos em latim, os alunos tinham que memorizar aqueles trechos, repetir, e o ensino era feito assim. Então, essa configuração, ela está bem relacionada aos processos que levaram à constituição de sistemas de ensino, que isso começou na Idade Média. Eu trabalhei numa escola confessional, né, uma escola religiosa, muitos anos, durante 9 anos. Trabalhei com educação básica e houve uma tentativa das salas elas serem reorganizadas, né? Essa escola que eu lecionei, ela tinha, né, uma sala de aula que era ao ar livre, e nessa sala ao ar livre você podia, as carteiras, tinha mesinha de cimento debaixo de árvores, e aí ela estava acoplada tipo a um auditório que tinha um palco, então a gente conseguia fazer as ações e fazer socialização nesse palco, só que era uma sala, né, para a escola inteira. E aí tentou se reconfigurar algumas salas de aula para que elas fossem um pouco mais menos tradicionais. E houve uma guerra com alguns professores dizendo o seguinte: eu não quero ensinar uma sala que não esteja em fileira. Então, qual que era a ideia? De fazer um teste com algumas salas, né? Colocar as carteiras todas em semicírculo, e aí, né, todos os professores, porque assim, a escola que eu lecionei, os alunos não trocavam de sala. Eu já vi escolas que os alunos trocam de sala. Então, por exemplo, tem a sala da biologia, a sala da química, da física e tal. Essa escola não era assim. Você tinha a sala do quinto ano, do quinto A, do quinto B, do quinto C, do quinto D, e foi, assim, bastante complicado, bastante complicado. Porque alguns professores achavam que era impossível manter a ordem com uma sala que não fosse em fileira, né? Então, vejam que é uma estrutura de sala que tem a ver com uma proposta, né, de ensino que está relacionada, né, aquela mnemêutica, né, memorização, lá da Idade Média, e até hoje a sala de aula apresenta essa mesma configuração, né? Inclusive no ensino superior. Tá, pessoal? inclusive, Inclusive no ensino superior. inclusive. E num curso de formação de professores, né? A ideia é que os alunos eles vivenciem, né, diferentes dimensões da didática, e basicamente a rotina de sala de aula é o professor na frente, os alunos enfileirados, qualquer coisa né,
que saia dessa ordenação, ela cria um caos e aí é impossível selecionar, né? Por mais que se use projetor, qual que é a diferença de um projetor com um professor lá escrevendo na lousa, né? Tem Então, nenhuma. nenhuma. O professor continua na frente, não se faz um debate, né? Os conteúdos, eles são ministrados, literalmente se ministra, né? O conteúdo, não se discute o conteúdo. Porque se discutir o conteúdo é outra coisa. Se discutir o conteúdo é provocar o diálogo, é evocar a dialética que todos os conteúdos de ensino têm. Então, por exemplo, aquela perspectiva de conteúdo que eu estou trazendo, ela traz uma abordagem, mas essa é a única abordagem, existem conflitos. A ciência, principalmente, ela é feita de conflitos, né? Então, de corroboração e refutação. E aí, como que você tem um processo no qual o professor chega com um conteúdo fechado, hermético, pronto, e o aluno precisa reproduzir nas provas aquele conteúdo, né? Então, é uma questão para se pensar muito seriamente, né? Mas o caminho é bastante longo. Então, quando a gente fala nesse modelo em fileiras, né, então, eu peguei uma fala de uma professora no site do Porvir que fala assim, ó, que esse tipo de disposição, né, de sala de aula, pode, de repente, impedir o contato com o outro, né, interdita o olhar e condena uma relação solitária com o conhecimento. Então, isso pode acontecer, né? Que, essa própria disposição, o aluno ele olha para frente, ele olha para a nuca do colega, ele olha para o professor, e quando for essa questão de interagir, né, essa disposição ela limita, né, essas interações. Então, é interessante o que essa professora ela traz, como ela visualiza, né? Aí nós podemos pensar também em outro tipo de arranjo de sala de aula, que é o arranjo em U. Esse arranjo, então, ele permite trocas entre os estudantes, sem deixar de valorizar a interação do grupo com o professor. E é muito legal, porque a disposição em U, ela permite que você olhe para todo mundo, né? Eu, nas minhas aulas, muitas das minhas aulas, eu gosto de trabalhar nesse sistema em U, né? Porque eu acho que ele propicia, dependendo daquilo que você quer tratar, né? Igual o professor Gustavo falou anteriormente, permite aí o diálogo, permite a troca, a discussão, a crítica, né? Então facilita, você olha para os colegas, né? O professor ele tem uma dimensão, né? Também aí mais ampla daquele processo ali de ensino-aprendizagem, né? Então ele pode ser utilizado essa disposição em U, ela pode ser utilizada na condução de atividades individuais que prezam por contextos coletivos. Olha isso, né? Então é bacana, por exemplo, aí, Gustavo, vou colocar assim como que esse modelinho 1, assim, eu acho que ajuda muito. De repente, quando vai trabalhar com texto, né, então os alunos vão ter acesso ali a alguns textos, por exemplo, né, ou então eu vou projetar uma determinada imagem, e aí, embora seja individual ali, né, aquele entendimento, aquela interpretação, ao mesmo tempo, acaba prezando por esses contextos coletivos, porque o professor ele pode nesse momento permitir a voz dos alunos, né, uns com os outros. Então é um tipo assim de arranjo de sala de aula que vai se centrar na interação, tanto na interação aluno-aluno quanto na interação aluno e professor, né? Então é uma maneira de dispor a sala de aula, né? E é engraçado, assim, se a gente olhar aqui, ó, nessa disposição, a gente pode ter aprendizagem conjunta aqui, por exemplo, os dois indivíduos que estão aqui, eles podem interagir, dependendo da atividade que o professor vai fazendo, essa dupla pode interagir, ou então, nós gerar uma discussão, esse indivíduo que está falando aqui, né, que está, todos nesse momento, né, o professor está nesse modelo arranjo aqui, todos vão estar se direcionando, né, para esse colega aqui que está na ponta, por exemplo, trazendo algum aspecto que está sendo discutido em sala de aula, né? Então é muito interessante que esse tipo de arranjo ele preza aí por um processo relacional, né? Relacional dentro da sala de aula, né? E permite com que haja a expressão aí da autonomia,
e os participantes se tornam, conforme for a condução, né, nesse modelo, mais ativos nesse processo do aprender. Você quer fazer alguma consideração, professor Gustavo? Não, tranquilo, concordo com você. Acho que essa configuração ela é bastante rica, principalmente quando se organiza a aula voltada para debate, né? E de novo a gente retorna à questão do diálogo, né? Você se vê, né? Para você dialogar com o outro, você precisa ver o outro, né? É uma configuração que permite esse ver o outro. É. Seguindo, né? Aí um arranjo bastante interessante, que é o arranjo em grupos, né? Então, me faz lembrar a escola, né? Eu lembro que, principalmente minha professora de literatura, a gente ficava naquela fila indiana, mas tinha os momentos dos trabalhos em grupo, aí a gente fazia as disposições em sala de aula exatamente dessa forma, né? As cadeiras e carteiras, ou em quatro, ou em dupla, ou próximo, né? Então, é um modelo, é um arranjo, né, de sala de aula que permite também uma produção coletiva, né, que pode estar aí centrada no debate. Então, permite o professor ter um olhar do todo e caminhar entre os grupos. Isso é muito legal. Eu acho que esse modelo, o professor realmente é um mediador nessa hora, né? Às vezes, nas minhas disciplinas, eu gosto de trabalhar com jogos, e aí, às vezes, permite essas configuração de formação de grupos. E às vezes, os alunos criam os jogos e levam para a turma, por exemplo. E aí a gente pede para a turma se dividir em grupos para jogar. E aí, nesse momento, é interessante que aqueles alunos que estão aplicando o jogo, e eu mesmo que estou, né, ali mediando essa atividade, eu começo a passear entre os grupos, né, e começo a interagir com esses grupos, a questionar esses grupos, a ajudar esses grupos, a orientar esses grupos. Então, é muito interessante, assim, ver que esse tipo de arranjo de sala de aula permite aí que o professor seja mediador do conhecimento. E aí, e esse tipo de arranjo, ele possibilita aí um, um, um modelo que vai estar centrado aí no aluno, né? O aluno, ele está expressando, o aluno está construindo o seu conhecimento, né? Então, eu vejo assim, se for colocar um exemplo, né, o uso de jogos permite muito essa configuração, né, e é bastante interessante de usar. Eu acho que nós, professores, né, nós temos que buscar aí diversas possibilidades metodológicas de arranjo de sala de aula na nossa prática, né, para diversificar, considerando que a gente vem de um modelo bastante tradicional, né? E o professor Gustavo, a gente vem de um modelo de formação bem tradicional, né? Mas a gente teve os nossos momentos aí de aprendizagem, de outras possibilidades metodológicas também, tanto no presencial quanto no virtual. Você quer fazer alguma colocação, Gustavo? Não, você evocou algumas memórias minhas falando da questão, né, da experiência. No ensino superior tinha algumas atividades que a gente fazia, às vezes fazia em grupo, né? Tinha na Unesp tinha algumas salas, né, que elas eram organizadas em grupo. Então, por exemplo, as aulas de geologia e paleonto, todas elas eram, a sala era uma sala com mesas, né, redondas. Então, os alunos chegavam, cada um sentava, então normalmente sentava com o mesmo grupo que estava acostumado. E aí, em paleonto, por exemplo, a professora ela dava uma pergunta toda a aula, ela não deu uma prova, ela dava uma pergunta no final da aula sobre o tema. E aí Legal. você podia conversar com os colegas que estavam na mesma mesa que você, né? Você respondia individual, mas você podia fazer esse tipo de interação. Na educação básica, eu confesso que eu não me recordo de nenhuma atividade em grupo que a gente fez em sala de aula. Eu estudei numa escola que a biblioteca ela tinha mesas coletivas e que a gente podia escolher os livros na estante. Você imagina o que é isso nos anos 80, 90, né? Você poder circular no meio das estantes, que não é a Ai, bibliotecária, é ela legal, não gente. pegava o livro. Era uma coisa assim Ai, é uma delícia. incrível. Então tinha isso na escola, que era super legal, então a gente acaba fazendo muita atividade em grupo, não mediada pelo professor, mas que o professor dava atividade em grupo, a gente fazia na biblioteca, que a gente tinha essa liberdade de circular dentro da biblioteca, né? Que é o que acontece, por exemplo, com a biblioteca da Univerde, mas eu nunca vi, eu não
lembro de nenhuma outra escola que eu estudei na minha vida que tinha essa configuração além dessa. A própria Unesp, quando eu entrei, a gente tinha que pedir o livro para a bibliotecária. Depois, quando eu estava tipo no terceiro ano, é que eles mudaram o formato, né, de busca. E quando eu me tornei professor, eu sempre dava pelo menos uma atividade em grupo por semana para os alunos fazerem. Então, por exemplo, eu dava uma tarefa para eles fazerem em casa, e aí tinha tipo 10 minutos para a aula acabar. Eu deixava eles sentarem em grupos para eles começarem a responder os questionários do livro, por exemplo. Uhum. Entendeu? Então, por exemplo, tem 20 perguntas para vocês, para tarefa, para entregar para tal dia. Vocês têm 10 minutos, podem começar a fazer agora. Só que vocês podem sentar em grupo. Então, isso pelo menos uma vez por semana. Fora que essa sala de aula, no espaço livre, eu reservava para o ano inteiro, uma vez na semana. Porque eu amava dar aula nesse lugar. Eu amava, porque era muito, sabe, relaxante, os alunos ficavam tão, sabe, plenos. E fora que assim flui, né? Quando você está pleno, a aprendizagem flui também, né? Você faz me recordar do meu ensino médio, né? Minha turma do terceiro ano era uma turma bem pequenininha, nós éramos pouquíssimos alunos, a sala era pequenininha. A professora de literatura, toda a aula, na aula dela, a gente tinha que se organizar em pares. Então, a aula dela era, é, a gente tinha que sentar, igual nessa disposição aqui, por exemplo, vamos supor que aqui é duas carteiras, né? É, aqui não está configurando mesas, né? Mas duas carteiras, né? Duas pessoas juntas. E aí, ela dava as atividades relacionadas ali às escolas literárias, e aí isso permitia eu discutir com um colega para responder aquela questão proposta, para fazer aquele debate que ela sugeria, era muito gostoso. Então eu tinha o meu par, que ficou o ano todo, que era uma colega minha, que depois ela veio a fazer letras. Eu não esqueço dela, a Elisandra, ela é professora hoje na educação básica. E ela era minha colega, assim, no terceiro ano, e a gente fazia todas as nossas atividades juntos, assim, nas aulas de literatura. E a professora, ela meio que exigia isso, e era muito bom, viu? Era muito bom. Eu fiz um ano de magistério, né? E aí a sala para a turma de magistério, que a turma de magistério tinha tipo 7 alunos só. Era aquelas carteiras em dupla. Sabe aquelas carteiras antigas? Ah, eu lembro. E aí a gente revezava as duplas. Então, por exemplo, cada dia a gente sentava, porque eram 6 alunos só. Então todo mundo fez trabalho com todo mundo, porque, tipo, hoje eu quero fazer trabalho com a Jussara, amanhã eu quero fazer trabalho com a Kênia, entendeu? Então a gente fazia esse tipo de coisa, porque a turma era pequena, então tudo era em dupla, tudo, todas as aulas eram em dupla, mas era uma turma de magistério, né? Porque o magistério, é, essas, tu- esses cursos, né, de ensino médio, de magistério que existiram, né, até o começo dos anos 90, a proposta era muito inovadora, né? Era muito Uhum. inovadora. Tanto é que muitos professores, eles não faziam nem curso superior. Eles saíam com uma formação ah, tão bem feita que eles conseguiam alfabetizar crianças e tudo mais. Depois que houve mudança na legislação e Nossa. tudo mais, exigiu, né? Eu não sei se em Minas teve isso, mas no estado de São Paulo tinha as escolas que eram Cefãs, os alunos tinham bolsa, uma bolsa de um salário mínimo. Nossa. Então, Meu todo aluno que Deus. era. E era uma escola de magistério. E aí eles estudavam Paulo Freire, sabe? Vygotsky. Então tinha toda uma perspectiva, né? Aí o que aconteceu? No começo dos anos 90, essas escolas foram extintas, né? O lugar onde era a escola, imagina, eram prédios, né? Porque tinham várias turmas de magistério ali, né? Em São José do Rio Preto, onde era a escola, é um prédio público que há uma proposta de se implantar um Instituto Federal lá. Então tem o projeto, mas como teve a mudança de governo, isso ficou suspenso. Então o espaço seria nessa escola. Então, pra você ter uma ideia do espaço, hoje ele abrigaria um Instituto Federal, de tão grande Nossa, que era. olha E era uma isso. escola de formação de professores, né? Pessoa no Pra, magistério. que era preocupação. Mas aí a gente tem que pensar também o seguinte, né, Fer? Que basicamente a população ela não chegava nem no ensino fundamental 1, né? Então a Sim, maior era parte da um população contexto. era diferente. Então, assim, a demanda de professores era maior para os anos iniciais mesmo, né? Então tem Parava uma ali, né? outra perspectiva também, né?
Pessoal, comenta no chat ou por voz mesmo, É como que verdade. era na época de estudo de vocês, essa questão do arranjo da sala de aula, como é que era? A gente também quer saber, né? Senão fica só o professor Gustavo falando aqui. É legal vocês trazerem as experiências de vocês. Como é que era essa questão do arranjo na sala de aula na época que vocês estudavam? O que que vocês achavam desse Ô, Marco, posso arranjo? O que falar? vocês refletem? Sim, vamos lá. Ó, então, tipo assim, no meu, que eu me recordo, no meu ensino fundamental, no meu ensino médio, esse arranjo em grupos aí foi o mais raro, eu utilizei acho que uma vez ou outra, mas em matéria que tinha alguma coisa laboratorial, sabe? Alguma coisa que você tinha que ser produzida em Hum, grupo. Então, o que eu mais gostei foi em U, que dá, é um que tem algum conhecimento a ser debatido, assim, aí em U eu acho mó legal, e eu gosto de aula mais discutida e debatida. Mas com certeza 80% do tempo era o em fileiras, né? Tradicional mesmo. é. André, no caso dos laboratórios, lá na escola que vocês davam, tinha um laboratório, é isso? Laboratório de ciências? Tinha. Eu estudei numa escola estadual, que era Araxá, tinha uma polivalente, uma escola mó grande. Ela tinha ensino Hum, fundamental e médio, só que o ensino junto com o curso técnico, eu saí. hum, Aí tinha um laboratório lá, aí tinha uns bichos no formal, tinha umas duas lupas, sabe? Pra legal. ver os E, negócios. Foi umas nessa duas, época, você tinha os trabalhos eram mais em grupo, era isso? Era era mais. mais em grupo, assim. Era aquelas mesa redonda, assim, fechava quatro por pessoa, assim. Era raro esse tipo de laboratório, porque tinha que ser com uma turma mais reduzida. Aí, geralmente, eles partiam a turma no meio. Aí, ia 15 alunos, 20 alunos só pro laboratório. Não acontecia dentro de aula normal, sabe? Uhum. Nossa, engraçado você mostrar essa experiência, porque eu na minha formação na educação básica, não tive aulas de laboratório. Você teve, Gustavo? Eu não Também tive, não. não tive. Quando eu estava no ensino fundamental, porque assim, quando a gente teve a nossa educação básica, né, Fê, teve aquela questão da higienização, né? Então, será comum ter sala de dentista, onde era laboratório, veio lá a sala de Ah, dentista, lembra, verdade. enfermagem. E a escola que eu Nossa, estudei tinha dentista. minha Colocava na também. cadeira de dentista e aí arrancava o dente dos meninos, né, que tava com dente podre. Tinha oftalmologista. Eu Sim, lembro que eu tinha, fazer aquele descobri foi na teste, escola verdade, que eu era verdade. míope. Eu É descobri na escola que eu verdade. era míope, gente. Eu achava E que eu estava tudo também. certo. Eu Aí também descobri. o dia fizeram o exame lá e falaram assim: você não enxerga nada, não Comigo foi enxerguei a mesma nada. coisa. E eu lembro que Eu, óculos era caríssimo. Ai. eu Aí que quando ganhei eles... o óculos, meu primeiro óculos eu ganhei na escola, não tinha condição de Ah, comprar, é porque eles gente. Não davam, é tinha. verdade. Eles Eles davam davam, óculos, a né? gente ganhava, e eu lembro que eu tinha muitas dores de cabeça e eu não entendia por quê. É lógico que eu tinha muita dor de cabeça. Não enxerga nada, né? Eu Enxerga. sempre estava na primeira carteira. Porque assim, quando você tem um problema de vista e você não sabe que tem um problema de vista, você acha que o normal é ver daquele jeito, né? Porque alguém tem que É, te contar que você não vê. Porque, a imagina, gente é você sempre. criança. Não, e assim, você sempre viu o mundo daquele jeito. Então, para você, o mundo é daquele jeito, né? Meu mundo era Embaçado e tudo mais. borrado. Meu mundo era Então, borrado, mesma assim. coisa. Até que alguém, né? E foi isso. E aí, onde tinha o laboratório na escola, tinha assim, um monte de coisa, reagente, bicho, tudo mais, mas estava tudo pro canto, né? E aí a diretora que assumiu quando eu estava na oitava série, ela era professora de ciências e ela tinha sido minha professora há 2 anos, né? E aí eu fui conversar com ela se eu e uns outros dois colegas a gente podia fazer um projeto no laboratório, usar o laboratório. Aí ela liberou o laboratório, a gente ia para lá toda tarde. Só que eu não tive aula no laboratório. A diretora cedeu o espaço do laboratório para a gente fazer experimento. Então a gente pegava uns livros de Nossa, experimento que e fazia as legal. coisas. Foi super legal. Mas foi uma. Pensa, a professora deu essa oportunidade, né? Mas Sim, nem todos os alunos tiveram oportunidade na época. sim. E quando eu estava na educação infantil no prézinho, todas as aulas eram em grupo, né? Que era uma mesinha com 4 alunos, eu lembro direitinho. Que aí eu tinha um coleguinha que roubava meu lápis, eu chorava porque ele roubava meu lápis. O Rodrigo. Rodrigo.
Pessoal, vocês querem colocar mais uma questão? Assim, o André falou, achei legal a fala do André. Mais alguém da turma que quer colocar essa questão do arranjo? Pode falar no chat mesmo, né? Acho legal a gente colocar, porque são diferentes experiências, né, Gustavo? Somos diferentes pessoas, diferentes conhecimentos, diferentes contextos, né? Eu e o professor Gustavo, nós somos aí da década de 80, né, gente? Década de 80, 90, vocês são mais novos que nós, né? Então, Eles a pegaram uma outra diferença. lei educacional também, né? Que aí é uma outra forma da escola ser vista, né? A lei que valia para a gente foi uma lei que foi implantada na época da ditadura militar. Então, até a gente terminar nosso ensino médio, as escolas eram regulamentadas por uma lei de 71. A lei só foi substituída em 96. Então, são outras questões, né? Inclusive, no final dos anos 90, houve uma tentativa no estado de São Paulo das salas ambiente, que aí tinha a sala, por exemplo, de geografia, tinha todos os mapas, o globo, a sala de ciências tinha o laboratório de biologia, né? E aí tinha a sala de história, que tinha também os mapas de história, a sala de português, que tinha livro. Então, se tentou fazer isso, né? Durou 2 anos só. Mas, obviamente, que não foi na minha época de escolarização, foi depois, né? Legal. Mas vocês podiam contar pra gente, porque como vocês são bem mais novos, Gente, eu sou é outra curioso. experiência, né? Eu também estou curioso para saber. Curioso, é bom a gente saber. Fiquem à vontade. Gente, conta pra gente, gosta de fofoca, conta pra nós. É, legal. E aí, vou dar uma continuidade, pessoal. Vocês ficam à vontade para falar, para socializar, né? Acho que é importante a gente ter trocas, né? Círculo. Outra possibilidade, círculo, gente, eu acho muito legal quando tem essa possibilidade, né? Então, o círculo ele é usado quando o professor se torna um mediador da aprendizagem, sem ter lugar de destaque na sala. Se a roda for no chão, ainda possibilita que os alunos vivenciem outras dinâmicas corporais. E aí eu acho muito legal aplicar isso em dinâmicas de grupo. Eu já tive experiências, assim, de formar círculo, para o pessoal, assim, expressar nesses papéis pardos aquilo que a gente já tinha trabalhado em sala. Então, o pessoal expressava por meio de desenhos, de textos, de colagens, né? Então, essa disposição em círculo no chão é algo interessante. Ou mesmo na carteira é legal. Às vezes, algum grupo a gente vai fazer algum debate, vai trazer alguma informação legal que dá para todo mundo participar, essa disposição em círculo é uma outra possibilidade também de arranjo da sala de aula, né? E o professor realmente ele é um mediador desse processo, né? Você quer fazer alguma colocação, Gustavo, sobre essa questão de se arranjo em círculo? Não, tranquilo. Eu costumo usar também. A gente usava nas aulas de EDP, lembra? Que várias vezes a gente É, usava, porque facilita a discussão. é. Aí, meninos, então, quando a gente vai pensar nesses arranjos, né, que a gente falou aqui, né, então, fileira, em U, em grupos, em círculos, é legal, assim, a gente pensar toda essa dinâmica. Eu retomo, né, as ações do professor, nesse momento desses arranjos, isso tudo aqui está imbrincado, né, então, a avaliação, planejamento, a elaboração da disciplina, o manejo da turma, então, isso tudo está, né, brincado aí nessa disposição dessa sala de aula. E aí, eu queria trazer também essa questão da gente não só pensar na sala de aula. E aí eu vou colocar uma experiência que eu e o professor Gustavo, nós fomos coordenadores do PIBID por 4 anos, né, Gustavo? Entre 2013 e 2018, não é isso? Isso. E eu vou trazer uma experiência de ensino para a gente pensar essa questão de trabalhar, né, fora da sala de aula. Então, eu vou projetar aqui uma apresentação e a gente vai entrar nesse aspecto. Nossa, mas meu mouse está andando sozinho, que doido. Uai. Só um momentinho. Meu mouse está andando sozinho, não sei o que está acontecendo. Não estou conseguindo. Vou falar então, porque eu não vou conseguir projetar o meu
meu computador está com algum probleminha. Então, gente, quando a gente participava do PIBID, né, muitas das atividades do PIBID era nas escolas, era no contraturno, né, então era muito interessante que as atividades, elas eram feitas. No meu caso, eu trabalhava muito no ensino de ciências, né, então a gente tinha alunos de diferentes turmas, por exemplo, do sexto ao nono ano. E aí a supervisora que trabalhava conosco, do PIBID, ela gostava muito de fazer atividades, né, de propor atividades fora da sala de aula, né, então, nós criamos uma atividade com os alunos, cerca de 20 alunos do sexto ao nono ano, e para dar um olhar sobre a educação ambiental e a percepção ambiental, né, então, nessa atividade, o que acontecia? Os alunos tiveram uma oficina primeiro, uma oficina que se falava de educação ambiental, que se falava de ecologia, de reprodução das plantas, até um pouco de evolução, né? Os alunos entravam, então, em contato com os conteúdos do currículo de ciências. E aí, na época, os PIBIdianos, junto com a supervisora, planejaram uma visita guiada no entorno da escola e também no horto municipal, né? E aí, esse momento foi o momento de saída, né? Os alunos, então, foram fazer as suas visitas no entorno da escola e no horto municipal, mais uma visita que integrasse aquilo que eles haviam visto ali na oficina, né? Os conteúdos que haviam visto na oficina. E aí, os alunos tinham que observar esse ambiente, né? Então, observar esse ambiente seria, então, sentir esse ambiente, aí a gente vai usar os 5 sentidos nesse momento, né, a nossa visão, principalmente, a nossa audição, e aí os meninos foram convidados, os alunos foram convidados a fazer registros fotográficos desse ambiente, né. Então, no ambiente do entorno da escola, os alunos registraram, então, muitos terrenos baldios, que tinham ali lixo, entulhos, papel, plástico, metais, né, gramíneas, dando a impressão assim, de um ambiente assim degradado, né? Então, o contato com essa realidade, né, foi muito interessante porque se nós pensarmos que muitas vezes as ações antrópicas do homem no ambiente eleva para essa questão da degradação, isso traz uma discussão, nesse momento, isso traz uma discussão com os alunos sobre essa questão da degradação ambiental. E quem que é o sujeito envolvido nessa degradação? É o homem. Né? Então, quando os alunos registraram essas características desse ambiente, trazendo a questão, por exemplo, do lixo, né? Então, isso trouxe à tona as discussões, né, relacionadas, por exemplo, à educação ambiental. Então, através da fotografia, através desse olhar, através da câmera, os alunos captaram esse ambiente. No horto municipal, aí a experiência ela já foi bem diferente, né? No horto municipal é um local ali onde eu vou ter ali mudas, vou ter o cultivo de plantas, muitas ali ornamentais, né, que podem ser distribuídas para a cidade com fins de arborização, por exemplo. Então, a gente os alunos foram recebidos, né, com supervisores, foram recebidos nesse horto, já com um servidor ali, com um funcionário, falando, né, sobre a função do horto, falando sobre a planta, as plantas, falando sobre o cultivo, né, e aí eles acabaram retomando aquilo que eles viram na oficina. E aí, gente, é muito legal o comportamento nessa hora, esse sair da escola é muito... igual eu falei com uma aluna, né? A gente estava conversando na outra aula que a gente estava comentando sobre isso, é como se a gente voltasse a ser criança de novo, né? Eles são crianças, aliás, mas nós adultos, dependendo quando a gente vai fazer umas atividades assim, a gente volta a ser criança de novo. E a gente observou assim, uma satisfação dos alunos, né? Então eles registraram, usando principalmente aí o recurso do zoom da câmera, né? Procurar detalhar ali aquele ambiente, né? Onde você tinha ali diversas espécies de plantas, de angiospermas, de gimnospermas, com flores, enfim, um ambiente muito agradável, um ambiente, assim, de bastante descontração. E aí, com essa atividade, fora da sala de aula,
os alunos, então, começaram a perceber o seguinte, né, essa dicotomia entre ambiente degradado e ambiente, o quê? Conservado. Então, eles acabaram tendo, né, uma percepção ambiental envolvendo essas duas características. Então, trabalhar o ensino de ciências, por exemplo, fora da sala de aula, com intencionalidade, lógico, isso é bastante rico quando há essa possibilidade. E quando os pais autorizam e a diretoria autoriza, por exemplo, a gente vê o apoio da comunidade escolar para esses tipos de atividade, né? Então você se sente assim acolhido, né? Ali os professores, os subsidianos e o professor de ciências, enfim, para fazer esses tipos de atividade com o apoio da comunidade escolar. Então, é bastante gratificante. E aí a gente sai um pouco dessa questão do arranjo da sala de aula e a gente vai pensar, assim, quando há a possibilidade de que o ensino de ciências, de biologia, ele pode ser potencializado, ele pode ser trabalhado fora da sala de aula, né? Então, essa eu queria trazer uma experiência para a gente pensar, né, que falar de ciências e biologia, existe espaços para a gente, não é somente a sala de aula, né, para falar sobre ciências e biologia, a gente pode ir para fora da escola, né, e isso conforme for a condução, é muito gratificante também. É isso que eu tinha para falar. Quer fazer alguma comentário, Gustavo? Só para complementar essas atividades, né, que a gente sai da sala de aula, né, elas são muito ricas. Eu faço uma na disciplina de evolução, com princípios evolutivos. O pessoal da disciplina de evolução organiza uma série de atividades, né, de ensino, de princípios evolutivos também, e aí uma turma apresenta para a outra. Então, por exemplo, Legal. é super legal. Eu fazia isso lá em Peirópolis, e aí eles tinham que propor atividades que tinham como focos do museu, então a gente ficava a manhã inteira lá em Peirópolis, muito bacana, bem bacana. Eu tive experiência com a biologia também, de eu levar o pessoal lá para o Butantã, na disciplina de microbiologia, né? Eu levei 4 turmas da biologia, em diferentes semestres, né? Quando a gente tinha essa possibilidade, né? Que agora está um pouco mais difícil. Mas eu lembro que eu levava os meninos para visitar o Museu de Microbiologia, né? E aí, nesse mesmo espaço, havia 2 outros museus, o Museu do Butantã e o Serpentário. Então, a gente já aproveitava, focava na microbiologia, né, que era a intenção ali, da gente ver aquele espaço como um espaço de ensino, como um espaço de formação, inclusive de recordar aquilo que a gente tinha visto em sala de aula, né, mas aí esse espaço também propiciava a gente ver outras conhecimentos ali, inclusive com guia. Então, foi muito legal. Eu levava meus alunos da educação básica lá no Butantã também. A gente fazia esse mesmo caminho no Museu de Micro, né? E aí depois ia naquela parte que tem as aranhas, as serpentes, e aí depois aquela outra parte assim. Era muito História. legal, muito legal. Eu sempre fazia, eu tinha uma parceira que era professora de história, né? A gente fazia um monte de atividade fora da escola. Então, por exemplo, a gente descobria que tinha uma Vila Fantasma, a gente ia até a Vila Fantasma e levava os alunos para fazer uma exploração lá. Aí levava eles para São Paulo, a gente levava eles para uma usina de café inativada que tinha perto de São Carlos, levava no museu dos dinossauros de Monte Alto, no Museu do Café da USP de Ribeirão. Nossa, Museu do Café é A legal. gente fazia, eu gostava bastante das atividades, assim, acho que é muito, muito rico, né? Eu acho, gente, que tem um lugar que eu acho que todo o pessoal da biologia tinha que ir, que não sei se é São Carlos, que tem a Casa da Ciência, agora eu acho que é São Carlos, que lá eles têm experimentos de física, porque no ensino de ciências, né, acaba entrando, né, as áreas de química e física. E tinha também alguns experimentos de biologia. Gente, fantástico lá. Nossa, uma vez a gente levou o pessoal do PIBID nessa Casa da Ciência, e foi muito legal. Nossa, foi muito rico, assim. E perto da gente, né? São Carlos é pertinho. 300 quilômetros, eu acho. Eu acho que era São Carlos mesmo, agora... Tem o... como que chama aquele São Paulo? Esqueci o nome. Esqueci, não sei se era São Carlos, não, acho que era sim. Mas Não, São Carlos deve ter sim.
Muito legal. E na biologia a gente tem muita possibilidade de fazer essas visitas, né, Gustavo? Com certeza. E mesmo em Uberaba, né? Tem o Museu de Paleonto, que está vinculado ao FPM lá em Perópolis, que é super bacana. O Parque do Jacarandá também, eu já fiz atividade com alunos lá, que é muito legal. O Parque Acácias, das né? A gente já fez, Acácias, você lembra? A gente já já fez atividade nas do acácias. EDP. Então, assim, tem vários espaços, né? É, Uberaba é uma cidade que tem muitos parques, né? Porque tem o Parque do Jacarandá, tem o Parque das Acácias, tem a Mata do Carrinho, tem a Mata do Ipê. Então, Uberaba tem vários espaços que dá para se explorar, Explorar. né? E além disso, nas escolas, se tiver, por exemplo, uma praça perto, você pode utilizar a praça também como lugar, né? De investigação. Então, permite o próprio espaço dentro da escola, né? Você pode fazer uma visita dentro. O Chaves, por exemplo, a Escola Estadual Professor Chaves, do PIBID, né? A gente fazia umas atividades explorando o próprio espaço da escola, sabe? Que era Legal. bacana também, que é uma outra forma do aluno enxergar o espaço escolar, né? Porque o aluno ele fica muito condicionado à sala de aula, ao pátio, à quadra, mas às vezes olhando isso muito assim, ó, a quadra eu jogo futebol, o pátio é onde eu tenho intervalo e a sala de aula é onde eu tenho aula. Né? Então, se você explorar a escola pensando em outras questões, né, o estilo arquitetônico da escola, se tem planta ou não, de que forma, os organismos que vivem ali, né, passarinhos, insetos e tudo mais, como é que funciona essa dinâmica dentro da escola, né? Eu acho que o Então é PIBID, legal. ele veio, né, para trazer muitas possibilidades, né? Veio para somar mesmo, né? Na época da sua proposta inicial ali, porque a gente tinha muita possibilidade dessas atividades aí fora da sala de aula, muito bacana. Então, meninos, vocês querem fazer alguma colocação? A Júlia fala assim, ó, que as minhas aulas eram bem padrão para a fila mesmo, né? A maioria das minhas aulas também na educação básica era assim. Mas no último ano do ensino médio, a professora de história passou um trabalho que era montar um teatro para. Ai, gente, teatro, adorava. Acho fantástico trabalhar com teatro quando essa possibilidade. Para a escola inteira assistir, baseado em um filme escolhido por ela. Mas era de uma estilista que teve o filho Eu morto sei. durante a ditadura. Olha que interessante, né? Foi bem legal, apesar do estresse. Imagina, que tem que se organizar. E aí, o teatro estava lendo esses dias, justamente eu estou trabalhando nessa questão, falando sobre o teatro numa disciplina minha eletiva, né, com os alunos, aí eu estava vendo um vídeo de uma professora, achei muito legal ela falando essa questão do teatro, a gente tem que considerar os perfis, assim, introvertido, extrovertido, mas dentro do teatro todos têm o seu papel, né, interessante. Dentro do teatro, você pode ter vários papéis, cada um pode colaborar de uma forma, não necessariamente só atuando, né? Foi bem legal, apesar do estresse. A turma ficou até mais unida, pois nessa sala a gente tinha problemas de convivência. Aí vem a metodologia que o professor utiliza para aproximar a turma. Olha que legal. E aí o Gustavo, né, coloca os Wendy, eu quero o filme, e a Júlia confirma que é esse filme. Então, gente, ó, há muitas possibilidades, olha isso. Depende do professor também, né? Em conhecer sua turma, em propor, ver o que funciona, aquilo que não funciona ressignifica, né? Muda, né? Nós, professores, temos possibilidades de mudança, né? De rever a nossa prática. Eu também, André, eu gosto muito quando tem teatro, assim, alguns momentos das disciplinas de higiene e saúde, quando eu dava essa disciplina, acho que essa disciplina nem é dada mais, né, Gustavo? Eu acho que virou Depois do eletiva, CARS, né? virou eletiva, Eu trabalhava muito com teatro e dança com os meninos, propunha, sabe? E era polêmico. Pessoal, tinha pessoal que não gostava, era sempre um burburinho no Facebook, mas era legal. E tinha uma intencionalidade, não era aleatório, né? Tipo, não era algo aleatório, existia um contexto para que essas atividades fossem feitas.
E na imunologia eu tive experiência também de encenação teatral também com o pessoal, acho que da TO, que simulavam aí, através da expressão do corpo, as células do sistema imune. Então foi bem Nossa, legal, assim, a- essas pequenas encenações, né? Vamos colocar assim, não vamos falar uma peça, né? Mas encenações. eu sou do vídeo, né? Eu gosto do vídeo. Eu gosto dos Produção alunos produzir, audiovisual. eu gosto muito de Mas aí produção pensa só, visual. as suas produções audiovisuais, os alunos têm que encenar, né? Sim, sim. Então tá tudo junto, Tudo junto, é tudo arte. tudo junto. Mais alguma coisa, pessoal, vocês querem colocar? Fiquem à disposição, né? Que aí a gente falou bastante, né? Nossa. Vocês estão quietinho hoje, porque nas outras aulas vocês participaram mais, vocês estão mais tranquilinho. Menino, se fosse para colocar no chat 3 palavras sobre essa questão do arranjo da sala de aula, se fosse colocar em 3 palavras aquilo que vocês conseguiram entender ou refletir, que 3 palavras seriam essas? Que vocês poderiam colocar no chat, só para a gente ver e refletir sobre isso. Vou colocar 3 palavras, assim. As palavras seriam essas, sobre pensar essa questão do arranjo da sala de aula, com tudo que a gente discutiu. Bruna colocou mudança, concentração e aprendizado. Perspectiva de mudança, eu vejo a mudança porque a gente pode transitar do tradicional para um outro tipo de ensino, de modelo, onde o aluno se centra no aluno, por exemplo, isso é interessante. Concentração e aprendizado. Aí o André coloca perspectiva, né? Troca e foco. Troca é muito legal, né? E vem o diálogo, né? O aluno aprende com os professores com os alunos aprendem com os alunos, então essa perspectiva me agrada muito, assim, de pensar que todos nós contribuímos ali, né? Para aquele dado conhecimento, aquela dada discussão ali na sala de aula. E o foco, né, gente? Eu acho que quando eu falo em foco, eu sempre penso no objetivo de aprendizagem. As coisas não são feitas de maneira aleatória, né? Simplesmente, eu vou fazer isso. Não, tem que saber qual que é a intencionalidade ali, né? Qual que é o objetivo daquela atividade, o que se espera alcançar com aquela atividade, né? Então, eu acredito que a gente pode partir por essas reflexões. O que você pensa, Gustavo? Eu concordo plenamente, mas eu queria ouvir a Júlia, o Vitor e a Pamela, né, o Uhum, que eles têm a dizer sobre essa questão. Estou é, curioso, estou bem curioso. É que eu vejo eles aqui, eu fico lembrando dos Minuto Lumière, né, que eles fizeram no módulo 2, que foi muito legal. As propostas, né, de cada um, dá vontade até de fazer, sabe, uma mini mostra com esses uma vídeos, mostra. que ficou Gustavo, é bem uma boa. legal, que é de 1 minuto, ficaram todos muito bons, né? Aí me vem na memória a perspectiva deles, né? Aí eu estou Uhum. curioso para saber da Júlia, do Vitor e da Pamela. Pensa o seguinte, Júlia, a gente discutiu, né, nessa atividade as organizações de sala, né? Fileira, semicírculo, né, sala em U, círculo. Pensa 3 palavras que essas organizações de sala te trazem, né? Então, por exemplo, quando muda a configuração da sala, o que isso pode estar relacionado? Eu lembro do seu, viu, André? Eu vi você dando aula lá dos pássaros. Meu livrinho de comportamento animal. É do comportamento animal, verdade. Você dando aula foi legal. O bom fim, doidão que me arrumou aquele livro lá. Nossa, mas é muito bom. Muito bom. O André precisava conhecer o Kleber, deu claro, né, Fernando?
Ele é muito Nossa, ligado ao comportamento animal, foi né? meu professor na graduação. Ótimo professor. Ele dá uma disciplina de comportamento animal super disputada na época, quando eu fazia biologia. Nossa, tinha fila de espera. Mas também, né? Ele é uma referência mundial, né? Teve Ele um é. evento na Unesp de etologia e é óbvio que ele foi um dos convidados, né? Porque ele é o principal etólogo do Brasil e a palestra dele foi maravilhosa. Eu lembro direitinho que eu estava na comissão organizadora desse evento e assim, a gente pediu autógrafo para ele. Ele é um grande pesquisador, né, nessa área. Ele só publicou 20 artigos esse ano. Só 20 artigos. Que ele colocou no Facebook dele lá, que ele contou. Só. Então, meninos, então nós vamos caminhando, né, para nossa finalização, é isso? Né, Gustavo? Sim, acho que Uhum. recado dado. Então, meninos, nós finalizamos aqui o contato, lembrando aí que os módulos 4 e o fórum estão abertos para quem precisa fazer as atividades, né? E desejar para vocês aí um bom descanso depois da disciplina para recuperar as energias e retornar aí no semestre que vem, né? Com as atividades da universidade. E é isso. Também desejo a mesma coisa. Foi muito bom o contato com vocês. Acho que se vocês pudessem fazer uma avaliação, acho que podia tentar abrir um fórum para eles colocarem uma avaliação, né, Fernando? A gente não tinha pensado nisso. Uhum. Ou colocar uma tarefa para eles postarem falando da. Sabe a parte? Eu coloco isso lá. Que é aqueles que se sentirem à vontade para avaliar, porque isso vai ajudar a gente a reavaliar a disciplina, isso é legal. Sabe, contar para a gente o que vocês acharam, o que poderia ser melhorado, né? Quais foram os pontos, as potencialidades, quais foram né, os desafios. Acho que seria muito bacana. E foi muito, eu gostei bastante da turma, gostei muito das produções que vocês fizeram, vocês estão de parabéns. A discussão no fórum foi muito boa, do fórum 1 foi muito boa. Agora tem outro fórum aberto, vocês tratem de participar lá, porque pelo que eu vi lá só participou, né, Fernando? Tá postado, tem as atividades, tem coisas interessantes lá para vocês refletirem, né? Então a gente ainda está em tempo, assim, de fazer essas atividades. E é Eu acho que isso, né, isso. Gustavo? Perfeito. Então é isso, meninos, uma boa noite para vocês, né? Tudo de bom aí, muita força para nós, né? Nesse momento aí da pandemia.